Fala galera, e a segunda temporada de Envy é muito sobre toda essa jornada da Marie Monroe e também sobre se ela vai ou não conseguir chegar no seu ápice do seu poder. E também todo o conflito de interesses que acontece ao redor, né, desse ponto. Porque a gente tem a questão do Cypher, a gente tem a questão de quem é, né, o homem que está lá na sua casa, que pode muito bem ser o próprio Thomas Godolkin, e a gente teve a aparição do Mana Sábia, que já tem um envolvimento que a gente não sabe quando começou, nem qual é realmente a motivação por trás de tudo. Pela motivação, né, a gente não entendeu ainda qual é a grande motivação do Cypher também. Temos mais 3 episódios pela frente para conseguir realmente ter essa resposta, porque tudo é realmente uma grande preparação para a quinta e última temporada de The Boys, que estreia já no próximo ano. Até que ponto que esses poderes da Marie realmente podem se desenvolver? O que vai acontecer com a Marie também? Tá? A Jess Sinclair deu uma entrevista para The Wrap comentando algumas coisas do episódio 5. E ela começa falando o seguinte, tá? Abre aspas. A pergunta é sobre a narrativa do Cypher sobre ela ser uma espécie de escolhida. Ela falou o seguinte: definitivamente, vimos o lado negativo disso nessa temporada. Sempre foi, tipo, eu realmente quero ser poderosa. Eu realmente quero estar no set. Que é, todo mundo quer isso. Na maior parte da temporada, ela fica tipo, sinto só falta com a narrativa de que sou a escolhida. Ela também falou sobre a insistência do Cypher em se tornar mais poderosa que o próprio Homelander. Esse é o momento em que Marie pensa, tá? Abre aspas já para ela. Ouvi isso de mais de uma pessoa, então deve ser verdade. Definitivamente, deixa isso subir a cabeça. Para mim, como atriz, eu adorava essa merda toda. Adoro que ela tenha falhas, adoro que ela faça escolhas ruins, adoro que ela seja desajeitada. Adorei ser possuída por Godolkin, tipo, toda vez que consigo mostrar um lado diferente da Marie, é muito divertido. E aí que tá, o que isso significa para Gen V e para The Boys, tá? Tudo o que o Cypher está fazendo, a gente entende que existe uma grande peça em conjunto em relação ao Manasabi. Tudo isso conversa com, talvez, além da Marie ser, né, essa grande jornada da temporada agora de Gen V, é também sobre o tal do Projeto Odessa. A série abre no prólogo com o Projeto Odessa, inclusive tem essa ligação toda com o Thomas Godolkin, né, essas questões que uma, né, dessas ramificações é a questão da Annabeth. É a questão dos pais, né, da Marie e da Annabeth, não conseguirem engravidar, tem toda a relação do experimento. A Marie é uma filha desse experimento e logo depois os pais conseguem naturalmente engravidar novamente e nasce a Annabeth. Que vai ter, sim, repercussões com a Annabeth. A Annabeth não está colocada nessa temporada apenas por estar. E a gente tem, no final, né, desse quinto episódio, também o fator primordial que é a Marie conseguindo ali trazer a Annabeth de volta à vida. E esses fatores todos trazem esse questionamento, né? A Jess Sinclair, a intérprete da Marie, ela toca num ponto sobre o quanto que isso pode também subir a cabeça da Marie tudo que está acontecendo. Qual é o seu ponto de controle também? Porque se ela tiver um potencial sempre em crescimento, ela pode se tornar mais forte que o Homelander. Em teoria, tudo, né, realmente é possível. A gente não vê essa proximidade toda porque a gente nunca teve realmente isso, a não ser com base em diálogo ou outro. Cara, tudo em volta da teoria. É óbvio que se algo diferente acontecer nesse caminho, se todo esse plano que a gente não entende ainda claramente o que é que o Cypher, o que é que o Manasabi querem realmente fazer, se isso tudo trouxer a Marie para um outro lado, como foi, vamos pegar a jornada toda, né, da Kate e do Sam nessa temporada. Eles começam, sim, de um lado muito do antagonismo. Também pela maneira, né, como acaba de vir na primeira temporada, pela participação deles no final ali de The Boys. Só que o que aconteceu até agora, a gente está já na parte final da temporada de Envy, é uma inversão toda. A jornada deles é uma jornada de redenção. É a volta deles para o princípio que os personagens eram. Teoricamente, eles eram, sim, ao lado do Jordan, ao lado da Emma, ao lado da própria Marie, ao lado do próprio Andrew. Era isso que estava acontecendo. E se a inversão toda também acontecer para o caso da Marie? Se for usada a questão da Annabeth, me parece, se daqui a pouco todos esses pontos que estão sendo trabalhados para ela, de fazer ela acreditar que realmente ela é mais poderosa, como ela que ela pode ter realmente esse potencial, né, a ser atingido,
se isso tudo também não possa ter como consequência toda ela perder também esse norte tão claro sobre o que é certo, sobre o que é errado, que está acontecendo dentro do universo todo de The Boys. E isso tudo tiver, a gente tem uma clareza sobre a Mana Sábia ser uma pessoa que tem, digamos assim, né, as opções do que pode acontecer nesse futuro claras na cabeça dela. E ela vai guiando as coisas ali à medida, né, da sua estratégia para que isso aconteça ou não. E já também procurando entender as ramificações e consequências que podem acontecer dentro de cada escolha. Ela vai fazendo uma estratégia muito clara. E se isso tudo também tiver dentro dessa estratégia toda da Mana Sabe, que claramente tem também o seu próprio jeito de fazer as coisas funcionarem ali, e isso já ficou claro, não tanto agora em DMV, que ela aparece agora em DMV já com algo estabelecido junto com o Cypher, mas por causa de The Boys. A matéria, tá? Ela coloca alguns pontos aqui, ó. Que a Marie é uma pessoa incrivelmente heróica e altruísta, tá? Só que a Jess Sinclair confirma que parte dela se encanta com a ideia de se tornar mais poderosa que a Homelander. É uma ideia difícil de resistir, especialmente com a forma como o Cypher tá fazendo, né, com que a Marie acredite nisso também, e considerando como os poderes da Marie já aumentaram nessa temporada. O mais recente aumento de poder sugere que ela possa se tornar a super-heroína mais poderosa. Ela traz sua irmã Annabeth de volta à vida, mesmo depois que Annabeth teve o pescoço cortado e sangrou até a morte. Nenhuma super-heroína foi vista fazendo isso antes, nem mesmo Homelander, que coloca Marie em uma categoria à parte. E este pode nem ser o auge das suas habilidades, com outra possibilidade sendo que ela poderia remover o composto V do sangue de um super. E ela poderia fazer isso com o próprio Homelander, tornando ele um humano comum na quinta temporada de The Boys. Cara, a questão toda, né, da diferença que é a história de The Boys quadrinho e a história de The Boys na série de TV. As mudanças que já aconteceram e a clareza das mudanças que vão acontecer até o final, né? Questão toda de adaptação que a gente conhece desde que o mundo é mundo já também. Se esse ponto todo sobre o questionamento dos humanos, dos supers, se a questão do Homelander for, né, uma retirada dos seus poderes e que a sua derrota seja viver como um humano normal, cara, seria um final, assim, ó, realmente impactante, tá? É uma de todas as possibilidades, digamos assim, que poderiam acontecer, né, nesse final todo de The Boys. O perigo é que Marie se perca caso se torne muito poderosa e obcecada pela ideia de derrotar o Homelander. O que a diferencia de outros Homelanders e de muitos outros supers é sua compaixão e necessidade de fazer a coisa certa. E ela mudaria radicalmente se esses valores fossem comprometidos. E esse é um ponto muito interessante, tá? Porque Gen V, para mim, na segunda temporada, ela tá, assim, com uma história em progressão, ela tá, assim, funcionando. Ela não tá num ritmo tão bem executado como foi a primeira temporada, tá? E isso também é algo que não me preocupa, mas é algo que, pô, assistindo os episódios, tem como, né, admitir também. Ao mesmo tempo, ela pode sim ir mais a fundo nessas questões bem psicológicas que ela flerta, ela está flertando com essas coisas todas, ela pode sim ir mais forte nisso também. Além da Marie, a referência de Jess Sinclair a ser possuído por Godolkin aponta para uma teoria obscura do Cypher ser verdadeira, de que o homem, lá na câmara hiperbárica, é o Thomas Godolkin, e é ele quem realmente controla o Cypher e aqueles que o Cypher controla por consequência. Então, galera, eu acho muito interessante essas possibilidades que tem pela frente, tá? Óbvio que a gente tá entrando numa parte final, já temos 13 episódios pela frente, né? 3 horas para encerrar essa história de segunda temporada. Muita coisa vai ser estabelecida, sim, para a última temporada de The Boys. E esse posicionamento da Marie e essas possibilidades também é algo que vai ficar posicionado, acredito, para o futuro, tá? Ao mesmo tempo, eu estou muito curioso para saber também sobre quão de importância esse personagem, que está sendo um personagem tão interessante que é o Cypher, também vai ter daqui para frente na história. E as repercussões todas sobre as irmãs estarem juntas agora. Algo será que vai acontecer com a Annabeth que acabe transformando ainda mais a Marie? A gente já entendeu que tudo está sendo, né, preparado para que seja desenvolvido os poderes da Marie. Talvez o que aconteceu com a Annabeth também seja mais um fator de desenvolvimento para ela, que ela consegue também ali descobrir coisas que ela não sabia que ela poderia fazer, que ela não tinha controle. Mas se algo definitivo acontecer com a Annabeth, que ela não consiga também, né, fazer algo como ela executa no final do quinto episódio, de trazer a Annabeth de volta à vida.
Isso poderia ter, cara, consequências gravíssimas para a personagem também. E é famoso, né? Já que tô aqui, ó, com o meu copinho aqui, ó, sabe, de luz Star Wars, cara, o famoso se entregar pro lado negro da força. Que isso também é algo que a Jess Sinclair fala, é algo que Gen V, The Boys, por completo também, flerta essa possibilidade da personagem também acabar entrando nesses lados mais obscuros do que pode acontecer. Galera, coloquem mais comentários o que vocês acham sobre essa teoria, o que acharam sobre o que foi falado pela Jess Sinclair. Não esqueçam também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.